Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Brenda do Jurídico Corporativo. O vídeo de hoje vai tratar de 5 cláusulas que eu considero essencial para todo e qualquer contrato. Então, se você quer saber quais são as cláusulas que você deve olhar em todo e qualquer contrato que passa na sua empresa, você fica aqui, mas curte o vídeo, compartilha também esse vídeo com seus amigos e pessoas interessadas no assunto, e também se inscreva no canal para você ajudar. Esse conteúdo é de graça e ele é baseado em anos de assessoria jurídica e de experiência em multinacionais, empresas multinacionais, escritórios de advocacia. A primeira cláusula que eu considero que você tem que olhar logo de plano é o objeto do contrato. É uma das cláusulas essenciais. Por quê? Porque é lá onde vai ser verificado o escopo do contrato. Se vai ser uma prestação de serviço, se for entendido que vai ser uma venda apenas de serviço, vai ser prestação de serviço mais venda, se vai ser uma parceria. Então, no objeto do contrato, você tem que se ater a 3 requisitos essenciais. Basicamente, esse objeto ele tem que ser extremamente claro. O que você está querendo com aquela relação contratual? Aquela relação contratual de respeito a um serviço, a uma venda, uma parceria. Então, ela tem que ser muito clara em delimitar as obrigações. O que muitas empresas fazem é um anexo ali com as especificações técnicas e fazem remissão aquele anexo, aquele documento que traz todos os detalhes daquele contrato. Isso é muito bom, porque não traz dúvidas sobre o objeto contratual. Agora, o segundo requisito desse objeto é basicamente que ele seja lícito, tá? Então, você não pode colocar e emprestar dinheiro como pessoa física, juros para as pessoas, e fazer um contrato de gaveta achando que vai ter validade para você cobrar essa pessoa. Não vai ter, porque até o momento, dentro da legislação brasileira, não é permitido essa prática. Então, considera-se aí uma prática ilícita. Ela não está dentro da parametrização legal aí do ordenamento brasileiro. Então, por favor, tenha cuidado com o objeto dos seus contratos. Não pode abarcar qualquer prática ilícita. O terceiro requisito dentro desse objeto que você tem que verificar é a possibilidade daquela obrigação, daquela prestação de serviço, daquela venda ocorrer. Então, por quê? Porque muitas das vezes o que você vê são contratos que têm um escopo que ele não é possível dentro daquelas circunstâncias. Então, quando você já tem isso, a grande probabilidade desse contrato ser judicializado é muito alta, de um juiz olhar e dentro daquelas circunstâncias aquela obrigação não ser possível de ser concluída. Então, você já tem um problema aí que pode gerar uma anulação do seu contrato. A segunda cláusula que eu considero essencial é o prazo. Por quê? Porque o prazo está intrinsecamente ligado ao cumprimento das obrigações ou descumprimento dessas obrigações. Então, uma vez que você não cumpre eventualmente um prazo, você já está automaticamente incorrendo em um não cumprimento daquele contrato. Então, você vai com certeza chegar na próxima cláusula que eu vou tratar, que é a cláusula de penalidade. Então, é muito importante que você verifique o prazo. E se caso, nessa hipótese dos seus contratos, ele for uma obrigação continuada, ou seja, que ela se perpetue durante o tempo, ou seja, eu não sei quando vai acabar a assessoria jurídica para uma empresa, eu não sei dizer se vai durar 1 ano ou 2 anos, eu deixo ali esse prazo para essa consultoria em aberto e colocando ali o estabelecimento de um aviso prévio, caso o cliente não queira mais seguir com a assessoria ou eventualmente eu não queira mais seguir nesse contrato. Então, estabelecer ali 30 dias antes da efetiva rescisão para você avisar a outra parte. Importante que você se atente que o prazo de cumprimento das obrigações é diferente do prazo de vigência desse contrato. Então, muitas das vezes, por exemplo, existem obrigações, como obrigações, por exemplo, de guarda de informações sigilosas e confidenciais que ultrapassam a vigência do contrato. Tem contrato que tem 5 anos, mas como você é um profissional de TI ou a sua empresa trata de dados pessoais ali de forma direta ou indireta, que você tenha um prolongamento dessas obrigações ao longo do tempo, passando da vigência desse contrato. Então, tem que prestar muita atenção nisso. Porque você pode ter um contrato que já tenha exaurido, ou seja, a vigência dele já chegou, e você, sei lá, manipula aquelas informações ali, manuseia aquelas informações para outros fins, achando que não está mais cumprindo o contrato, que você não tem mais relação com aquela parte. Na verdade, sim, você tem, porque existe uma obrigação posterior à vigência. Então, tenha cuidado com essa questão. Essa, com certeza, para mim, a terceira cláusula é a mais essencial de todas. É a cláusula de penalidade. É nela que você vai conseguir, basicamente, conseguir lidar com a outra parte, né? Seja com um parceiro, com um prestador de serviço, e você vai ter ali o seu poder de barganha a partir dessa penalidade. Então, se no caso você for o possível vendedor ou prestador de serviço,
Eu recomendo sempre que você pegue leve nas penalidades, até porque pode haver sim casos de descumprimento e eventualmente se você não deixar um pouco em aberto essa cláusula, você com certeza vai ter prejuízo nessa prestação de serviço ou nessa venda. Agora, caso você seja o contratante, seja da prestação de serviço ou comprador de alguma coisa nesse contrato, de algum bem, equipamento e tudo mais, eu sugiro sempre e aconselho que você pegue pesado nas penalidades, até porque você precisa garantir que aquele objeto contratual ele seja cumprido. Então, nesse caso, você tem que prever multas para caso de descumprimento de obrigações que você não considera essenciais, por exemplo, a pedir para assinar um documento em 48 horas, a pessoa não respondeu, não é necessário você rescindir o contrato por causa disso, mas você pode aplicar uma multa de 0,5% para cada descumprimento que, de pouco em pouco, isso pode prejudicar você de alguma parte. E isso é uma forma de você compensar também eventuais prejuízos que não sejam prejuízos que possam resultar na rescisão daquele contrato, mas que precisam ser compensados porque são valores ali que são significativos, não tanto. Então, sendo para você também não tornar aquele contrato muito oneroso para uma das partes. Outro ponto em relação a essa cláusula de penalidades é com certeza você prever ali eventuais perdas e danos dentro de toda e qualquer relação, porque às vezes você está investindo, sei lá, R$1 milhão num projeto ali, numa startup que vai desenvolver um modelo de negócio e eventualmente o valor que você investiu de R$1 milhão, caso essa startup vire, por exemplo, um unicórnio aí, e tenha outros investidores, uma Microsoft da vida, uma Tesla, alguma empresa grande, e entre ali como investidor, essa empresa ganhou um valor de mercado de 20, 30, 40 milhões de reais, e no fim, você não tem que ter apenas um retorno em relação àquele valor investido, aquele aporte financeiro, mas o aporte do seu tempo, eventualmente do seu apoio e do seu know-how dentro daquele negócio. Então, muitas das vezes, você colocar uma cláusula de perdas e danos, você consegue encaixar um lucro cessante, aquilo que você deixou de ganhar em razão do descumprimento. Porque regra básica de todo qualquer empresário é quanto vou perder com isso e quanto eu vou ganhar se eu fizer isso. Então, nessa regra básica, se você colocar, por exemplo, uma cláusula nesse exemplo hipotético, de você estar investindo numa startup que seja, sei lá, 30%, 40% do valor que você aportou, você está falando aí de 300, 400 mil reais. Pode ser que você tenha perdido não 300, 400 mil reais, mas basicamente 3, 4, 5 milhões de reais em razão do aumento aí de valorização dessa empresa. Então é importante que você coloque essa cláusula de perdas e danos para você abranger melhor o sucesso dessa sociedade. A quarta cláusula do contrato, ela é negligenciada por muitos empresários, muita gente, inclusive eu vejo muita gente nesses anos de assessoria, consultoria jurídica, eu vejo muita gente abrindo mão dessa cláusula. Eu considero muito essencial, porque já tive muitos casos em que a empresa tomou muito prejuízo por causa dessa cláusula que foi negligenciada no início da negociação. Essa cláusula é a cláusula de eleição de foro. O que é a cláusula de eleição de foro? É onde, quando houver qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de desentendimento no contrato, aonde ela vai ser resolvida e como ela vai ser resolvida. Nesse caso, a gente tem duas opções aqui no direito brasileiro. Na justiça comum, então vocês vão abrigar ou eventualmente negociar dentro, com a intermediação de um julgador, né, um juiz, e existe também a possibilidade de você levar isso para uma câmara arbitral, que você vai ter ali um juiz arbitral, né, um profissional que tem a competência para cuidar desse assunto e que as partes elegem e, de certo modo, para alguns casos, quando se envolve muito segredo estratégico, tem informações muito sensíveis, de fato as empresas optam pela arbitragem, porque basicamente as decisões elas são sigilosas, elas não são públicas para todo mundo, só as partes têm acesso a essa decisão. Então, é importante que você considere qual é a forma como você vai resolver os problemas nesse contrato. Você sempre tem que pensar um contrato no momento em que termina esse contrato, seja ele de forma consensual ou não. Então, é importante que você decida se vai ser um justiça comum, se vai ser um juiz arbitral, porque dependendo do que você vai escolher, vai ter o custo vai ser muito maior ou muito menor, e também o tempo vai ser muito maior ou muito menor. Caso você queira um vídeo só sobre essa cláusula, eu vou colocar aqui também, e você tenha mais dúvidas, você pode colocar aqui.
mas basicamente é importante que você tome esse cuidado e também ter o cuidado de sempre que a cláusula de eleição de foro ser na sede da sua empresa, para você não ter tanto custo com advogado, não ter que ir eventualmente para audiências em outro estado porque você abriu mão daquela cláusula. Principalmente gastar com correspondente, advogados, enfim, fora do estado em que você atua. E última cláusula, depois das penalidades eu considero assim essencial, até acho que primeiro do que as penalidades, é a cláusula de rescisão. É a cláusula em que você sai do contrato. Eu posso dizer aqui, garantir para vocês que existem muitos contratos que não existem cláusula de rescisão. Esse é o tipo de contrato que a gente chama de contrato armadilha. Que seja você o contratante ou basicamente o contratado no contrato, você vai se enrolar com esse tipo de instrumento. Então, já vi contratos de compra e venda de escola, por exemplo, estabelecimento comercial sem cláusula de saída. Se você está vendendo, você pode se enrolar. E se você está comprando, você também pode se enrolar com uma cláusula, com um contrato que não tem cláusula de saída. Então, é importante que você veja não apenas o lado da pessoa para ela não sair do contrato, mas também a sua, porque em eventual hipótese você pode também se enrolar com aquele contrato e você queira se livrar dele e não ficar ad eterno com aquele contrato. Então é importante que dentro desse instrumento, quando você vai olhar, se existe a hipótese de saída consensual entre as partes, sem criar muito problema para cada uma, porque isso pode acontecer dentro da relação, e eventualmente ter a hipótese de saída, o que a gente chama de saída unilateral da parte, em que a parte, sem qualquer motivo ou justo motivo, pode decidir não permanecer mais com aquele contrato e saber o que vai acontecer a partir daquela decisão. Para você que também está contando com ele para eventualmente para realizar aquela obrigação, também não fique na mão e tenha uma certa compensação. Então é importante que essa cláusula de rescisão ela esteja prevista, porque às vezes você pode estar de saco cheio, a outra parte também está, e vocês queiram basicamente não dar continuidade no contrato e cada um sair feliz sem nenhuma multa. Mas também pode ser que não tenha dado, a relação não tenha ido muito bem, e aí você queira sair e pagar menos eventualmente, e você tem a possibilidade de sair de uma forma menos onerada do que a outra parte. Isso é importante que você leve em consideração. Você não pode se trancar dentro de um contrato. Contratos, eles têm início, meio e fim. Então é importante que você tenha essa liberdade de decidir se você vai seguir com esse contrato ou não. E pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria também de ouvir vocês, saber se vocês têm eventualmente algum assunto que vocês queiram que eu trate aqui de forma mais específica. Aí no próximo vídeo do canal. Se você gostou desse conteúdo, você curte, compartilha e comenta aí também para interagir. E vejo vocês no próximo vídeo.